Boa tarde a todos os irmãos que aqui estão presentes em corpo e em espírito. Hoje trago este tema que viram, por certo, ali projetado, e lembrando estes tempos que vivemos tão perturbados, tão agitados, e que nos conduzem muitas vezes para situações bem diferentes das orientações de Jesus. Disse Jesus em Mateus 5:22: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E nós, que vemos estas palavras em Jesus, percebemos como é tão fácil ainda extrapolarmos a ira, porque a ira é de facto uma emoção primária do homem, mas muitas vezes nós extrapolamos e deixamos-nos dominar pela cólera. E vemos todos os dias a que é que nos conduzem esses comportamentos impulsivos. Então trouxe para meditarmos do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, 2 pontos das instruções dos Espíritos. Porque é Jesus que nos diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Portanto, levando-nos já a pensar que tudo o que é fora da brandura e da paz, que nós tanto necessitamos, nos vai afetar. Então diz um espírito protetor em 1863, em Bordeaux: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregais-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido, por uma contradita, que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesim, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que espedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos, pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que eu deveria de ter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tiver coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração,
mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Este texto do Evangelho mostra-nos tão bem o que nós devemos ter em conta. E eu posso confessar-vos que a primeira vez que li o Evangelho segundo o Espiritismo e li este texto, eu me vi a mim mesma, em momentos de cólera, perfeitamente retratada nestas palavras. Então, por que nos encolizamos nós uns contra os outros? Nos dizem os Espíritos, julgamo-nos mais do que o que somos. Não aceitamos uma comparação que nos rebaixe. Consideramo-nos acima dos outros, em finura de espírito, em posição social e até em vantagens pessoais. Sermos comparados com os outros irrita-nos e fere-nos, talvez porque nos sintamos intocáveis. Então, o que é e o que é que faz a cólera? Nos dizem os Espíritos. A cólera é como um acesso de demência passageira. Vejam, nós ficamos cegos, não é? Nós não pensamos naquilo que estamos a fazer, nem no que dizemos. Assemelha-nos aos brutos, isto é, assemelha-nos aos animais irracionais. Faz perder o sangue frio e a razão. Nós repelimos todas as observações, e muitas vezes são justas, e rejeitamos todos os conselhos. E tudo isto tem a ver com orgulho. Tem a ver com orgulho ferido. Tem a ver com a importância que nós damos à nossa personalidade. Mesmo as nossas impaciências, porque nós ficamos impacientes com muitas coisas, pequenas contrariedades têm a ver com isto, com a cólera, com a ira que vai a crescer. Então atiramo-nos contra tudo, contra todos, contra a própria natureza. E se nos víssemos, e muitas vezes, e nós podemos ver-nos, como eu me vi anos mais tarde, eu vi-me, não é? Se nós nos víssemos, nós víamos como é horrível aquilo que estamos a fazer. Como somos ridículos também, que às vezes nos encolorizamos. E não há motivo para isso. E pensemos na impressão que causamos aos outros, que até têm medo de nós, não é? Então, Hahnemann, em Paris, também 1863, diz-nos isto. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, nós muitas vezes dizemos isso. Eu sou assim, não é? Eu sou assim, é o meu temperamento. O homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento, não é? Irrita-se com facilidade o homem ou a mulher, naturalmente. Em vez de se considerar culpado, portanto, em vez de perceber que é uma falha sua, um erro seu, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. Porque se não sou eu que tenho a responsabilidade da minha cólera, é o meu organismo e o meu temperamento, então a responsabilidade não é minha, é de quem me deu o organismo. É ainda uma consequência do orgulho. E o orgulho nós sabemos que nos cega, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico
mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico. Enquanto um espírito violento, mesmo num corpo linfático, sem força, não será mais dócil, será sempre violento. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter, se o corpo não permitisse ao espírito dar vazas à sua violência, não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. Então diz-nos Hahnemann, o corpo não dá a cólera a quem não a tem, como não dá outros vícios. Os vícios, como todas as virtudes, são inerentes ao nosso espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que nasce com uma deficiência, o homem que é deformado, não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem a ver, não tem a ver diretamente, tem a ver, nós sabemos que tem sempre a ver com o corpo que tem, mas não tem capacidade de melhorar um corpo deformado. Mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. Se eu nascer com uma deficiência, ainda que eu queira, o meu espírito não altera a deficiência. Mas se eu nascer com uma tendência um vício, ou uma tendência para um vício, pela minha vontade eu posso curar esse vício. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam em aos vossos olhos. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. E nós, às vezes, não temos plena consciência disto. Nós podemos mudar tudo em nós, mas temos que querer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Portanto, nós estamos sempre convidados a usar a nossa vontade. Então, é preciso combater esta tendência em nós, porque ela nos traz infelicidade. Primeiro, nos dizem os espíritos, por respeito a nós mesmos. Porque a cólera passa-se em nós. Portanto, nós somos a primeira vítima da nossa cólera. Nada resolvemos com a cólera, pois não? Nada resolvemos. Pelo contrário, complicamos a nossa situação sempre que nos deixamos dominar pela cólera. Esse choque em nós altera a nossa saúde. Altera o nosso estado. No que nos diz respeito a nós, só. Mas um acesso de cólera torna infelizes todos aqueles que nos amam e que estão à nossa volta. E pode levar-nos a cometer atos fatais, dos quais nós nos arrependeremos profundamente. Não é assim? Nos vão trazer, a posteriori, remorsos, mágoas e muito trabalho para repor outra vez o equilíbrio. O equilíbrio que roubamos a nós mesmos e o equilíbrio que roubamos àqueles com quem nos encolerizarmos. Portanto, a cólera pode levar-nos a fazer muito mal. E, principalmente, a nós que aqui estamos e que sabemos que podemos e devemos ser mansos e humildes, como Jesus nos recomenda, sabemos que a cólera contraria a caridade e a humildade, que são as diretrizes cristãs. Então, nós podemos reformar a nossa natureza? Podemos. Nós e devemos. Devemos educar a nós mesmos. Não devemos culpar o nosso organismo. Não devemos culpar o nosso corpo, que é obra de Deus. O corpo não nos dá a cólera. Nem o corpo, nem a educação, não. A cólera é uma emoção que está em nós, é uma tendência nossa, que nós podemos ir educando. Vamos sempre, com a nossa força de vontade, transformando o ser que somos.
E, lendo estes 2 textos sobre a cólera, curiosamente, ou sem curiosidade, porque não há casos, ao abrir o livro Vigiai e Orai, do nosso irmão José, pela psicografia de Carlos Bacelli, abri numa página que tinha esta mensagem: mobiliza o teu potencial. Porque todos nós temos um imenso potencial, é ou não é? Potencial espiritual. Nós temos tudo em nós. Diz então o nosso irmão José: mobiliza o teu potencial, não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos, em ponto menor, o que Ele pode infinitamente. Faz um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contacto com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragem, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro, sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. Então, nós temos um imenso potencial. Alguém sabe da grandeza do potencial espiritual que tem em si? Não. O que nós sabemos é que ele está sempre a desenvolver-se, a transformar-se, a aperfeiçoar-se. Então, que nós possamos compreender que tudo o que em nós ainda não está bem é passível de ser educado, transformado, aperfeiçoado. E que esta emoção básica que nos acompanha, a ira, que pode crescendo transformar-se em cólera e levar-nos a acessos de demência passageira, como nos dizem os nossos irmãos espirituais, nós podemos dominá-la, mobilizando a nossa vontade. Muitas vezes nem é muito esforço, como nos dizem os espíritos, que é necessário, mas é necessário termos a noção desse problema em nós e de refrearmos essa tendência usando a vontade. No fundo, entregando-nos, como aqui nos é dito pelo irmão José, entregando-nos à caridade conosco, que somos os primeiros afetados pela nossa cólera, à caridade para com os outros que vivem perto de nós e à caridade com tudo o que nos cerca, porque tudo aquilo que fazemos interfere connosco, interfere com os outros e interfere com toda a humanidade do planeta. Não é assim? Nós não sabemos até onde chegam as nossas vibrações, sejam elas de que natureza forem. Então, possamos todos movimentar os nossos recursos, que são muitos, e evitar esta tendência que alguns ainda temos, a fim de nos tornarmos brandos e pacíficos, porque só assim é que seremos bem-aventurados. Que nos lembremos de Jesus ao dizer: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Que nós precisamos muito de nos lembrar dos ensinamentos de Jesus e trazê-los para, ainda há pouco ouvindo falar o nosso irmão Pedro, trazendo-os para a nossa mente, para pensarmos e meditarmos neles, trazê-los para o nosso coração, para transformarmos o nosso viver, a nossa moralidade e trazê-lo também para as nossas mãos, transformando a nossa vida social, a vida de uns com os outros. Que Jesus nos ajude nesse propósito e que possamos meditar
em tudo o que vemos e orar por todos aqueles que ainda se entregam à cólera desmedida e trazem tanto sofrimento para si e para os seus irmãos. Que não sejamos assim, e se o formos, possamos combater isso em nós. Agradecendo a vossa atenção.